Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que chega com a gente, né? Nesta segunda-feira começou o ano. Feliz ano novo, hein, gente? Oficialmente começamos o ano. Semana cheia. O ano de 2000 e... Hoje é 2024, né? 2024. O ano de 2024, feliz ano novo para você que tá com a gente no YouTube. Obrigado. Faz um print aí, Dani, depois eu vou querer usar. Aí, ó. Boa tarde para você que tá com a gente no Dial também. Isso. Não estamos com o repórter CBN, nós já começamos o Arena direto porque já estamos começando o ano já. Ah, entendi. Não é porque o Xandão tá falando e não vai falar aqui. Mas nós vamos seguir nós aqui. Tá bom? Você que sabe. Não, vamos nós. Melhor não. Melhor eu ir. Perigoso. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo Calendário, bem, ó, chegou o calendário da empresa. E tem a CBN aí, você viu? O mês da CBN é o mês 4. Qual que é? Mês 4? É o abril, ó. Não, olha que... Cada mês é uma empresa do grupo. Oh. CBN Campinas é o mês de abril. E a CBN Ribeirão? CBN Ribeirão é o mês de maio. Olha que legal, hein? Muito legal, bacana, hein? Parabéns aos envolvidos, ficou lindo. A cara do Scheibe, quem quer um calendário desse? Olha lá. Já Ô, Scheibe. Eu quero, pô. Olha lá. Você quer ser o Scheibe? Tudo Valeu, bem, Scheibe? Boa tarde, velho. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte do CBN. Tudo bem? Chovendo por aí? Não. Então, cara, eu já percebo, porque aqui nos estúdios da CBN são estúdios modernos. Sim. Nós temos acesso aqui à Rota das Bandeiras, às câmeras da Sincamp e de mais uma rodovia ali que eu esqueci qual é. Das rodovias do Tietê. Mas em algumas câmeras da Rota das Bandeiras, que é a rodovia de Dom Pedro, né? A rodovia Dom Pedro, já percebo chuva sim, Scheibe. Mas aqui no estúdio, no alto do São Gabriel, não tá chovendo não. Aí tá chovendo? Se tivesse da Santos Dumont também podendo acompanhar, estaria com certeza vendo uma chuva, viu? Tá chovendo bastante aqui em Rio agora. Choveu, agora parou, volta a chover. Mas é bom, né? Pra refrescar um pouco. Muito calor esses dias, pelo amor de Deus. É um intenso calor, hein, cara? Tá chovendo aí, Tá aqui chovendo. tá chovendo. Não, ainda não começou não, tia. Ontem à noite, eu achei que ia vir aquela pesada, sabe? Igual só ameaçou. Era raio, era trovão, era Ana Raio e Zé Trovão e nada da água. Era verdade, mas... Só aumenta o calor, né? E você acredita que eu tenho medo de trovão, cara? É verdade, a gente percebeu lá em Americana, você lembra? Meninão dia, todo. Eu tenho medo de trovão. O Boris que não a tem, cueca não. pesou aquele dia. Não foi brinquedo, não. Bom, o Scheibe já deu boa tarde, o Lupe, boa tarde. Boa tarde, Carlão, vocês já estão falando aí, não deram boa tarde. Vamos lá. Primeira semana como cheia. É lindo o verão. Verão. Olha, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Bragança Paulista. Hoje é aniversário do Braga Bull, do Bragantino. Legal. Nossa Bruca, 96 anos. Carlão adora. A 4 sendo estilo TAP, né? Parabéns. Mas antes teve 90 e poucos anos de existência como Bragantino, né? Boa. Clube Atlético Bragantino. Hoje é aniversário da minha irmã mais velha, Maria Manda um abraço pra ela. Ô, Maria. Como que é? Maria Mole? Mônica. Maria Mole, eu tinha entendido Maria Mole. Não, eu zoava ela mas assim, nome que eu de apanhei. Maria Mônica também? Sua mãe caprichou, hein? Mas na minha família todas Maria são Mônica, Marias, né? Inspirada. Parabéns. Quantos anos? Eu não tenho a menor ideia. Ela é Melhor não 3 mexer com isso, anos apanhava mais velha quando que eu, era vamos ver. Ela já fez 37, a curva dos 38. 40, ela já fez as curvas, já tá vendo 40 lá de longe. Já do tá meio, perto. você é o Eu sou do recheio. meio, eu sou do meio. Você é o recheio. Eu sou O a sanduíche. cereja do bolo. Isso. Ele é a dança do machixe. É, o recheio. Porque são duas Duas irmãs. mulheres no Então, meio e eu não... Ele é a dança do machixe. É verdade, você tem razão. Bom, tem muitos jogos da Copa São Paulo pra gente falar. Tem as contratações do seu time que estão chegando por aí. E claro que tem a expectativa pro Paulistão que começa já já. Ô Scheibe, o Palmeiras perdeu o Mundial pra quem? Perdeu o Mundial pro Tigres em 2021 e perdeu 2022 pro Chelsea, além do Manchester United em 99, né? Por que você está usando a camisa do Chelsea, meu caro, nesta Poxa. segunda-feira? Que trairagem contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não, azul e preto, que é
referindo-se ao Grêmio, meu time lá no Sul, eu gosto bastante do Grêmio. Ah, quando começa com essa história. Resenha furada, Meu hein? time no Sul é o Grêmio, meu time em Minas é o Cruzeiro, meu time no Rio é o Fluminense. Furada, Quando começa a furada. história. Qual que é seu time na Itália, Carlão? Na Itália eu gosto. Não, mas é ruim na Itália. Também, Sampdoria. Nossa, pelo amor de Deus. Seu time na Itália, Lupe? Não tem, não. O meu é Juventus. Ah, Seu time na Espanha, bem, Carlão? bem. Eu gosto do Barça, cara. Eu sou Real. Não tem, não. Seu time na Argentina, Lupe? Argentina? É. Nenhum. Era o Boca, mas eu sou River porque eu ganhei a camisa do River. Eu tenho. Verdade. Tudo bem que cabe eu, Lupe, dentro dela, mas maravilhosa a Com camisa. sobras. Eu Maravilhosa. torço só pra um time sem ser a Inter de Bebedouro, o outro. Que é o Vitória de Setúbal. Boa. Que não ganha o jogo, então eles estão de querendo mudar o Portugal. nome pra derrota de Setúbal. Ah, entendi. Pô, a Inter de Bebedouro tava jogando bem, perdeu por 2-0 pro Serra Branca na Copa São Paulo. Ah, Crise, se despediu, né, Lupe? Ah, já foi. Acabaram suas chances? Ah, já foi. Enfrenta o Grêmio agora, 8 é pouco, hein? Agora, aquela digníssima salinha lá do nosso de troféus do Sócrates Tamato não vai ter Não o troféu vai da ter, Copa São não. Paulo. Já tava até reservado um espaço, mas E o belo infelizmente- campo Sócrates Tamato Arena. volta Arena. às suas atividades normais. Né? Isso, agora é o calendário de eventos recheado. Festa da polenta. Festa da padroeira. Aliás, Eliel, é claro que a gente tem aqui esse bom humor, tudo, mas o primeiro final de semana ele foi bem triste, né, para os amantes do futebol. E está sendo triste, né? Principalmente com a morte do Zagallo, hoje o Franz Beckenbauer. Verdade. Então, assim, 2024 começou pesado pro esporte e pro futebol mundial, hein? Cara, bom, um baita jogador, né? Os dois, né? O Zagallo, gostei da entrevista do Parreira. Aliás, rapaz, a gente fica tanto tempo sem ver essas verdade. pessoas e quando vê se assusta, né? Sim. Parreira também já bem velhinho, né? A última imagem que a gente tem dele é o Parreira campeão, ali Parreira de comandando 2006, a seleção. né, na Então, Copa. e o Parreira bem velhinho, mas eu gostei da frase que ele falou, né? O Zagallo é o Pelé dos técnicos. Sim. Acho que é isso, né, gente? Não tem muito que a gente enrolar, né? A história do Zagallo, principalmente a maneira como ele se refere à seleção, né? Com muito amor, com muita paixão, né? E por isso, fora as conquistas, né? 4 vezes campeão do mundo, 2 como jogador, coordenador, treinador. É o cara que representa realmente a Confederação Brasileira de Futebol na melhor versão. É isso aí. E agora, depois da morte desses dois grandes ídolos, né, do futebol mundial, agora o seleto grupo de 3 passa a ter uma pessoa apenas como campeã do mundo jogando futebol mesmo, no campo e como treinador. Apenas Didier Deschamps agora é o único E cara esse tá no mundo novo que ainda, né? foi campeão jogando E, sendo treinador. como treinador, campeão recentemente, inclusive, né? Sim. O Beckenbauer nos deixa com 78 anos e Zagallo, grande Zagallo, com 92 anos. Então, toda a nossa solidariedade à família Zagallo e à família Beckenbauer, que com certeza deixaram bons exemplos, principalmente dentro e fora de campo. Porque às vezes você deixa exemplos bons dentro de campo, como nós vimos com vários, inclusive jogadores brasileiros, mas fora de campo, exemplos péssimos. Mas estes dois nomes, estas duas figuras, sempre deixaram bons exemplos dentro e também fora da esfera do futebol. Isso que importa. Bom, 4h10. Hoje é dia do quê, Lupe? Hoje é dia do fotógrafo. Se você tivesse que lembrar uma imagem na sua cabeça, Cara a do foto céu. do futebol ou do esporte da sua cabeça, qual seria, Carlão? Ele é uma foto que foi até premiada em 1982, ela é emblemática, que é do menininho, acho que o Jornal da Tarde, o menininho chorando após a derrota para a Itália. Aquela, não tem nem manchete, é só a foto pós-derrota para a Itália no Sarriá, é a foto do mundo, meu Deus. Qual seria a foto do esporte que marcou a sua cabeça, assim, Lupe? Que você lembra daquele momento como se fosse uma fotografia? A Cafu levantando a taça de 2002, né? 100% Jardim Irene. Ele sobe em cima do púlpito, né? Onde estava a taça e ergue assim, e aqueles papéis picados. Essa, pra mim, é a imagem que eu tenho na cabeça quando o assunto é esporte. E você, Chaibe? Aquela lá do Pelé, que ele tá no meio do jogo e com a marca do suor, com um coração no meio da camisa dele, né? Então tá tradicional essa fotografia e virou lendária também. Pra você, essa é a imagem, quando você fala de esporte, é a imagem que vem na sua cabeça. Exatamente. Perfeito.
Bom, no meu caso, é quando a gente tava em cima do trio e eu vi que ele ia cair. Tem foto. Vídeo Cara, tem, mas tem foto. tem uma foto. Você tem que contar essa história, porque assim, Tem quando uma muita foto. gente aqui na redação achou que fosse mentira, É verdade. mas Eliel quase entra para uma das maiores Pra estatística. tragédias do futebol brasileiro. Eu tava. Aonde isso? Conta aí. Eu tava em cima daquele trio elétrico do Sertãozinho Futebol Clube. Sertãozinho subiu de divisão em 2009. Sabe, Subiu já tá rindo, hein? para deixar me rir da tragédia dos outros. O Sertãozinho subiu da Série A2 para a Série A1. A gente voltava de Araras. Grande jogo lá no Hermínio Ometo. Gui Pierangeli ficou extremamente chateado, mas tudo bem, né? E o Sertãozinho beliscou um 0-0 lá, voltou com um acesso. E aí a diretoria teve aquele brilhante pensamento, aquela ideia maravilhosa de colocar um trio elétrico, todos os jogadores em cima do trio para desfilar pela cidade. E nessa de desfilar pela cidade, todos os jogadores, a diretoria aprovou a imprensa subir também no trio. Na época eu trabalhava num veículo de Ribeirão Preto e aí a gente foi cobrir e a imprensa subiu. E de repente só... Meu Deus. Aí virou a onda, né? Que o Sertãozinho até sobe, mas cai na primeira esquina. Mas o trio tombou e... Ó, mas E assim, eu tenho uma foto que mostra momentos antes do trio tombar. Nessa foto, deu pra gente contar 60 e poucas pessoas em cima de um trio Meu que não Deus. caberiam ali 15, vai, com segurança. E aí caiu e foi feita a imagem, né, no YouTube, na muita gente que internet. se machucou feio, né? O próprio presidente do Sertãozinho, Toninho Savenhago, andou por anos com apoio, né, de muleta e tudo mais. Depois foi fazendo cirurgias. Ele teve uma fratura de fêmur ali na hora. Teve jogador que precisou retirar o baço porque estava já em processo de hemorragia, né? Então foi uma cena lamentável. Eu lembro como se fosse uma situação de guerra. Por quê? A entrada da cidade tinha muita gente. Tinha cerca de 10, 15 mil pessoas esperando o time. Sim. E o trio cai na primeira rotatória, onde justamente tinha muita gente. E uma das cenas que também me marcam assim é quando depois eu já fui levado para o hospital, fui levado desacordado, mas eu estava assistindo no dia seguinte pela IPTV e eles comemorando quando o guindaste ergue o trio e não tem ninguém embaixo. Porque o medo é sim, que ainda sim. pudesse existir alguma pessoa ali embaixo do trio elétrico. E a hora que levanta e procuram e não tem nada, todo mundo aplaudindo. Não teve uma fatalidade maior, não tivemos mortes, mas muita gente machucada, sim. Histórias que Mas a quando vida o falou, eu conta, não né? acreditava. Quando eu vi É. o vídeo, aí a confirmação do Eliel. Aí, falei, agora eu queria Deus. saber O quem cabelo- foi o o fotógrafo cabelo que deve caiu ter. do trio e ficou com a foto. Não, tira... não, essa foto é de um fotógrafo Ah, que ele tava estava no- na rotatória. entendi. Sim. E aí ele tá. tirou. E o legal é que você vê a expressão das pessoas, né? Tinha gente ali com latinha na mão, olhando pro outro, os outros já com medo, porque viu que o trio ia cair. Eu, quando percebi que ia cair, eu abaixei. Porque tem um instinto do ser humano que quando você vê uma tragédia, você fica em posição fetal, né? Depois eu fui aprender isso. E eu abaixei, e aí todo mundo passando por cima. Deus. Lembra do Creedence? Lembro. O Lembra, Creedence atacante. estava nesse trio Jogou também. no Guarani. Também estava nesse Atacante, trio né? elétrico. Foi. Creedence, Tinha muita Clearwater. gente. O Marcinho Beija-Flor jogou por aqui? Não lembro, mas o Marcinho Mas o Beija-Flor Beija-Flor... jogou muito tempo Isso no acho que comercial não. de Ribeirão. Isso. Então, mas muitos jogadores que atuaram aqui estavam naquele trio, né? Foi um negócio assim, pra... Tá, maluco. Que ano é que a foi? foto Vamos- que eu tenho, 2009. É a foto que eu tenho na minha cabeça. O União São João de Araras, do Piá. Do Piá e do Carlos Carioca, que era o goleiro. Goleiro. E foi uma pressão danada, Cara, esse né? carioca é doidão, né, cara? Nossa, E o- maluco, né? E depois do jogo deu uma confusão, gente. Que ano que foi mesmo? 2009. Depois do jogo deu uma confusão lá em Araras, porque houve uma provocação do goleiro do Sertãozinho, Luiz Henrique, não sei se vocês chegaram a conhecer. O Luiz Jogou no Henrique Guarani. jogou no Guarani. Jogou no Guarani. E ele provocou o zagueiro, e aí na hora que ele foi correr pro vestiário, porque o árbitro apitou o fim do jogo, o fiscal da federação, lá no Hermínio Ometo, tem as entradas, Sim. e o fiscal trancou a chave desse corredor que vai pro Vestiário. vestiário. E aí deu tempo dos caras do União chegar, virou aquela briga, Nossa. aquele trupé, quebraram o ônibus do Sertãozinho. Coisas de Série 2. O ônibus do Sertãozinho viajou sem o para-brisa, porque tinham quebrado tudo. Clássico Ou Série seja, 2, a tragédia já começou lá. E eu lembro de uma cena emblemática na minha cabeça, porque o Piá era considerado de sangue forte, né? Um Sim. sanguíneo, um jogador que ia... E no momento da confusão, quem tava lá? Carlos Carioca. Tava todo mundo. E o Piá sentado no meio do gramado, conversando com um jogador do Sertãozinho. E aí eu fui até ele e falei, o Piá, confusão. E aí ele falou, meu amigo, que vai mudar o resultado do jogo? Não vai. Então deixa os caras se quebrarem Piá na jogou no porrada. Sertãozinho ou não? Não jogou. Sabe quem tava nesse time do Sertãozinho? Rafael Defende. Rafael Defende era o goleiro. O Rafael Defende é digamos assim, a imagem até do acesso
porque ele entra num jogo Ferroviário e Sertãozinho lá em Araraquara e ele pega pênalti um jogador famoso, agora não vem à memória. Ele pega 2 pênaltis desse cara no mesmo jogo e o Sertãozinho ganha de 1-0 no contra-ataque. E o técnico era o José Carlos Serrão e o Sertãozinho arranca ali para esse acesso, né? Enfim, são histórias. Anderson Lobão, não sei se o Lobão jogou aqui. Deixa eu ver. Mas era o atacante também. É rodado no interior. Enfim, são as histórias. Nossa, mas suco de Série A2, né? Suco de Série A2. Série A2. Cara de Série Eu A2. vivi muita Série A2, Série A3, porque os times de Ribeirão Preto, hoje o Botafogo já está há um certo tempo na primeira divisão do Campeonato Paulista. E voltou recentemente para a Série B, Carlão. Mas por muitos anos não tínhamos Comercial e Botafogo na elite do estadual e tão pouco perto de Série B do Campeonato Brasileiro. Era mais os times fortes do interior, Ponte e Guarani. E o Botafogo foi voltar... nesse período que o Sertãozinho esteve na primeira divisão, o Botafogo e o Comercial também não estavam. Então, eu lembro que montaram aquela arquibancada de rodeio, né, porque não tinha como comportar os jogos dos times grandes, e os torcedores de Ribeirão iam a Sertãozinho para assistir esses jogos, porque não tinha time grande jogando lá. Tem um que o torcedor do Guarani vai lembrar, Wagner. Atacante. Wagner fez gol em derby. O Wagner quebrou o braço. Jogos. Wagner. Luciano Gigante. Luciano Gigante é rodado, hein? Rodado. Ele não passou por Campinas, não. não. E tem o Berg, atacante, lembra do Berg? O Berg Pedalada, que viralizou Matonense, né? isso. Nossa, mano. Esse tava lá. Cada figura, hein? O Wagner, ele tava na ponta do trio e ele quebra o braço. Uma cena, enfim, né? Tragédia, mas essa é a imagem. Mas e a imagem do ouvinte? Qual a imagem que você tem à 20 cabeça minutos falando do Sertão. em homenagem a essa digníssima data que é importante, que é o Dia do Fotógrafo? Por falar em Dia do Fotógrafo, um abraço pro Raul, nosso amigo lá de Ribeirão Preto. Ah, grande Raul, amigo do Galopo, né? Ele tem várias facetas, né? Fotógrafo, ele entende de um traça-pé, gente boa. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também pro Claudino, lá, o nosso amigo Denis César, ele também é fotógrafo. Opa. Quem mais? Luciano Claudino, fotógrafo também. O Tomás Marostegan, que não está mais, infelizmente, na assessoria de imprensa do Guarani, mas é um excelente fotógrafo. O grande Diegão da Ponte Preta, trabalha lá como fotógrafo. Parabéns a todos. Se você é fotógrafo, parabéns! Participa com a gente aqui, que pega no seu pé direto, não é fotógrafo? Quem? O Gramari? Gramari. Sei. Não é. O ouvinte mandou o for, vídeo aqui do trio caindo. Eu vou encaminhar pro Daniel França. Se der, a gente coloca na nossa live aí no YouTube para você ver o trio do Sertãozinho caindo. É uma cena, enfim, né? Mas a gente vai mandar aqui. Bom, vai mandando aí. Qual a imagem do esporte que marcou você? Manda pra gente. 99186-9070. Utilize o código de área 19 porque estamos em Campinas. Combinado? Vamos juntos. Ah, hoje tem? Opa! Hoje teve jogo de Ponte Guarani? Teve. Ó, eu surpreendi na semana Verdade, passada, né? com derby, surpreendeu. aliás, Então é o seguinte, Guarani entrou em campo, hein? Dia 8 de janeiro, de interrogação. Venceu, o Guarani venceu bom, venceu bonito o seu adversário. E o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Demônios da Garoa. Esses não Iracema, meu grande amor. Iracema. Eu chorei de dor porque Iracema, meu grande amor, foi você. Ei, Iracema. Já eu volto pra falar quando foi esse jogo. Você tem noção de quando foi, o Fábio Scheibe? Ah, eu imagino mais ou menos na década de 50, assim, 60. Não, errou. Essa já é remasterizada. Eu tava nessa linha do Fábio Chá. Não, fica tranquilo. 4h21, Nilson Belisário, Daniel França, começa em o Arena, tamo no ar. Arena CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro.
Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na CBN. Quatro horas e 22 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Vamos ver o que a galera tá mandando aqui da imagem inesquecível. Alô, Cláudio, boa tarde para você, Cláudio. Obrigado pela sua mensagem. A Dileuza tá só pedindo aqui. O pessoal, toma cuidado porque o perigo não é o trovão, e sim o raio. Isso. E o raio geralmente vem antes, né? Mas nessa situação, Dileuza, eu tenho medo do trovão. Se o raio vir antes e eu não ouvir o trovão, tá bom, né? Aí você... Porque eu não vou ter medo, né? O que tiver que acontecer, já foi. Pronto. Ó, só pra quem tá acompanhando o Arena, Tiradentes 0, Rio Claro 0, Copa São Paulo de Futebol Júnior é o jogo mais importante dessa tarde. Mexendo com a segunda-feira. O Carlão, ouvinte aqui é traíra, ó, o Vai. Edu Táxi. Ah, Eduzinho. Na Argentina, qual o seu time, Carlão? Na Argentina, o Racing. Por causa da raça. A foto inesquecível na minha mente é o Davi Luiz com a cara de choro após o 7-1. Também. Só queria dar alegria para o meu povo. O Guilherme foi cirúrgico. Essa foi nessa, meme, hein? né? Virou meme. A foto inesquecível para mim foi quando o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Nossa, o Finazzi chorando. Betão, né? Betão. O Fabiano, de Americana, Teves dançando a cúmbia. Foi bem também. Foi hilário. Luiz Fabiano, de Americana. Boa tarde, meu nome é Paulo Siqueira. A imagem que não sai da minha cabeça foi quando a arquibancada do Guarani desabou. 2002. No derby. Isso, outubro de 2002. Boa tarde, lembro-me da briga de Dorival Júnior e o ex-jogador em atividade, não me lembro o ano. E agora? Será que Dorival vai ser rancoroso? Marildo perguntando aqui. É o do Neymar, né? E aí, gente? Aliás, vou falar a verdade pra vocês. Depois desse não sonoro que você recebeu de Carlo Ancelotti, só restava você buscar uma saída caseira. Abel Ferreira tem muitos contras, ao mesmo tempo que tem muitos prós. Renato Gaúcho é considerado por todos um bom vivan. Bom treinador, mas bom vivan. Acho que nessa o futebol e o profissionalismo venceram, né, Carlão? O Dorival há muito tempo tem feito aí bons trabalhos, né? Trabalhos como um bombeiro, um gerenciador de crise. Foi assim no Flamengo quando chega em 2022 e conquista a Copa Libertadores, conquista a Copa do Brasil também. Foi assim no São Paulo, em que chega para substituir o Rogério Ceni e apaga um incêndio e de quebra conquista a Copa do Brasil. 61 anos de idade, experiente. Vai levar o filhão pra lá. Vai levar o filhão, por enquanto. Você levaria o Arthurzinho contigo, cara? Levaria. Né? Mas como, né? O Tite levou. Então, mas o filho do Dorival é muito competente, o Lucas Silvestre. Inclusive, ele permanece no São Paulo, dando os treinos, né? Quando o São Paulo anunciar um novo profissional. Recebe 2 salários? O Lucas? Ele tem que receber bem, o do né? pai, né? Porque tá treinando o time. Vai bem. E aí ele se apresenta à seleção brasileira também. Um bom nome. O Abel seria também, o próprio Renato Gaúcho, mas passa essa imagem. Fábio Scheibe não gostou do Abel de fora, viu, Carlão? O Fábio gosta do Renato Gaúcho, né? Gosta. Mas eu gostei. Achei eu queria o Renato Gaúcho, sim. Eu acho que ele tem a cara da seleção brasileira, assim. Avacalhou a seleção, né? Chamaria pra eles atenções. Avacalhou a seleção, Scheibe. A cara, né? Tipo assim, tem treino, mas eu só vou amanhã. Tem cara de brasileiro, brasileiro é isso, pô. Não. Respeita o povo brasileiro. O povo trabalhador. No sentido. Vencedor também, Renato Gaúcho, não é só muito vencedor. Vida louca. Ele é vencedor, ganhou muitos títulos, conhece muito do futebol e tem aquele jeito boleiro que os jogadores gostam também, né? E hoje em dia faz bastante diferença também, apesar das táticas, da tecnologia implantada no futebol, essa parte também cabe bastante aí nesse jeito descontraído e boleirão. Mas você vê que são perfis totalmente diferentes, né? São. Diniz, aí tem Ancelotti, aí agora vem Dorival Júnior. Mas Sei não, hein? Renato, o Fabião tocou num assunto importante. É claro que ele passa essa imagem, né? Quando tem aqueles cursos na CBF, não, quero tomar meu chopinho e tal, mas ele é um grande treinador, o Renato. Principalmente no Grêmio, onde realizou trabalhos importantes, conquistou títulos também.
seria uma boa escolha. Mas acho que o Dorival ainda tá num patamar acima do Renato. Você acha, Carlão? Eu acho. O Dorival é o brasileiro que ganhou mais títulos ultimamente aí, né? Ele não treinou o Corinthians em São Paulo, Não, né? não Ele treinou o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, mas o Corinthians não. Não. Ele treinou só time grande, Sabe de diz o quem que Chay. ele era Eu gostei dessa O opinião do Chay Chay. falou isso na... Sabe de quem que ele era auxiliar, ô Eliel? Você que falou, desbravou a Série A2 no início do programa? De Luiz Carlos Ferreira. Ferreirão? O saudoso Ferreira. Ah, aprendeu bem, então. Aprendeu bem. Você sabe de onde ele é, né? Araraquara. Ele Já é. cruzei várias vezes com o Dorival em Araraquara. Gente boníssima. Ele é sobrinho do Dudu, né? Do Isso. Palmeiras. Que... Boa. Não esse Dudu, né? Não esse. Olegário Tolói. Isso. Acho que esse não teria ainda, né? É, não bate, né? As O idades. e tudo sobrinho mais. da idade do Dorival Júnior. Acho que não dá. Mas ele tem o DNA da bola no Que- sangue, né? O que você achou, Lupe? Cara, é assim, eu entre Dorival e Diniz, eu prefiro o Dorival. Eu acho o Dorival um treinador mais capacitado. Diniz tem as suas qualidades, infelizmente foi vítima do sistema da CBF, e a gente torce para que o Dorival também não seja mais uma vítima, né? Que ele possa trabalhar de forma tranquila, independente do que acontecer nas eleições, se vai continuar o Edinaldo, se o Reinaldo Carneiro Bastos vai ser eleito, se, sei lá, vai ser eleito, não sei. Eu só espero que o Dorival não seja mais uma vítima da CBF, como aconteceu com o Fernando Diniz, que foi colocado ali Nossa. para fazer um trabalho, aguardando um técnico que, teoricamente, já teria dito sim, que era o Ancelotti, que depois falou que teve uma sondagem, mas não, nada. Você já recebeu um sim que tava certo e depois não virou Um nada? monte já, um monte. E eu só casei com a Vanessa porque o sim da igreja dela tava amarrado, não tinha como sair. É, o contrato já, né? É, E já aí, tava assinado. Chayve, já recebeu algum sim que na hora H mudou, hein? Várias vezes, né? Quem nunca, né, Principalmente- Carlão? Ah, faz parte, né? Faz parte. Carlão falou que só essa semana 4, Lu. É. E a semana tá começando hoje, hein? Nossa senhora. Pelo amor Que de recorde, Deus. hein? Tá louco. Por falar em começar hoje, o programa que você adora, hein, Chayve? Que você é muito fã, Big Brother, começa hoje, hein? Já começou, na verdade, né? Com a escolha, que você estava tão atento semana passada. Ah, eu, né? Dos integrantes, da pipoca, do camarote, não sei o que mais. Já vai hoje começar realmente agora para tirar a atenção de todo mundo durante 3 meses do Brasil inteiro para ver o Big Brother aí, tirando a atenção. Até o Big Brother é tão assistido e tirou o lugar do futebol. O futebol que era tão querido pelos campeonatos estaduais aí nos últimos anos, aí a Rede Globo preferiu contar com o Big Brother às quartas-feiras também. Nem o futebol vai passar mais, porque o Big Brother atrai muita gente. Ai, meu Deus. Bom, chegou lá, pastor, ou não? Ainda não, né? Vai mandando aí pra gente qual a imagem que você tem na cabeça em termos de futebol. Quando o assunto é... Futebol não, né? Pode ser tudo. Ó, o ouvinte mandou uma boa aqui, ó. A imagem do fotógrafo, no caso é do Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Adilson de Limeira fazendo uma homenagem ao velho Lobo. O Geraldo de Hortolândia, boa tarde, a minha imagem é da faixa da democracia corintiana. Boa, famosa essa doutor foto. Sócrates. Sim. Geraldo de Hortolândia. Obrigado, Geraldo, boa tarde. O certo era deixar o Neymar uns 2 anos sem convocar, dar a 10 para o Rodrigo. Marcos Brito de Campinas, mostrando que é totalmente desprovido de vingança. Não tem vingança no coração dele. O Fernando Portuga, de Campinas. A foto marcante é a torcida do Flamengo após a vitória do Palmeiras na Libertadores. Isso é verdade, hein? Nossa. Após não, já no meio do jogo. Cara. Tá meio grande o negócio ali, você não acha não? O quê, cara? Foi pega Pegou de do surpresa. vizinho. Pegou de surpresa. Vai lá! Pegou do Terno Babu. Didi, velho. Tem 2 fotos também que são gigantes. Manda. Gigantes. E uma delas, quem fez foi o nosso companheiro, eu esqueci o nome dele, Nelson Mastrangelo. Quinalha. Mastrangelo Rei. Lá de Ribeirão. A do Cássio A do defendendo. Cássio defendendo o chute. Eu não sei lá do jogador do Chelsea, que ele vai O lá. Eto'o. Não é o Eto'o. Não, foi o Torres. Torres, Fernando Torres. Ele vai lá no ângulo, assim, se esforça Não, e dá não. pra ver a bola certinha em direção ao gol. Só Ela que não, é o Moses, foi o Moses. Foi o Moses. Ela não ia no ângulo. Precisa chegar uma cor daqui. Foi o Moses, ela não ia no ângulo, ela foi a meia altura, só que ele precisa trocar a mão e Isso. esticar toda a mão pra pegar ela aqui, mais ou menos. Isso. Mas não foi no ângulo, foi mais ou menos assim, nessa Foi no meio do altura. gol, né? No meio No meio na da altura trave. do meio, isso. Isso. E ele estica todo com a mão trocada. Isso. E pra você ver a técnica do Cássio,
Porque apesar de ser a meia altura, se ele não troca a mão, essa mão aqui não chegava. Não chegava. Ele Ah, trocou a mão e pegou. E ele ainda dá um passo pro lado, né? Exato. E a outra é do Rogério Ceni, naquele Meu jogo do Senhor. Liverpool, naquela falta cobrada Ela pelo... foi maravilhosa. Esse Gerrard, jogo, né? nos reprises em meio à pandemia, eu achei que o Liverpool ia ganhar. Não, empatar o jogo. Não, se tivesse mais 3 minutos lá, o Tá Liverpool louco. empatava o jogo. E aquela defesa do Rogério, sensacional. São 2 fotos que eu acabei lembrando aqui na minha curta memória futebolística. Eu gostei muito dessa foto que você lembrou, o Mastrangelo. E aliás, o Cássio comprou essa foto. Ele comprou. E o Mastrangelo vende. Quem quiser comprar, a gente não vai fazer merchan aqui, mas, Mas pode quem tiver na acionar o dúvida, Mastrangelo. é Cássio, defesa do Moses. Foi o Moses, sem dúvida. E o Mastrangelo, baita profissional, foi de Folha de São Paulo, depois veio pro grupo, né? Trabalhando numa cidade de Ribeirão Preto e agora tá em São Paulo. Voltou para São Paulo, né? E eu lembro quando ele apresentou essa foto, eu fiquei em dúvida, Carlão. Tô aqui, tô Eu falando olhei aberto pra aqui. ele e falei assim: Nossa. não, essa foto não é sua, não, Mastrangelo. Ele falou: é minha, eu tava lá. Eu falei: não é sua. Sensacional. E o Mastrangelo é daqueles caras, falando em fotógrafo, da melhor sorte possível. Eu me lembro, e das histórias que ele Aqui, conta, Criador Mastrangelo. ele foi fotógrafo. Depois vou mandar um abraço pra ele, vou mandar até esse trecho. Separa pra mim, o Dani, que eu vou mandar pra ele, porque ele me contando as histórias das fotos, porque ele era um fotógrafo de grandes veículos, né? Trabalhou em grandes veículos e ele foi enviado Trabalhou em pra cobrir- caminhão, ônibus. para cobrir Tô brincando. a história lá do conclave do Papa É. Francisco. É verdade. E aí todo mundo falando de um papa ou de outro, e um dia que tava chovendo, não tinha muita movimentação no Vaticano, ele tá lá na praça e tem um senhorzinho caminhando entre as colunas, que era um cardeal, ele decide tirar foto desse cara. E quando o Jorge Bergoglio, que é o Papa Sim. Francisco, é eleito cardeal, ninguém tinha foto desse cara, eleito Papa, né? Ninguém tinha fotos desse cara assim, a não ser aquela que aparece ele lá. E aí ele tem essa foto do Bergoglio indo pro Meu Vaticano Deus. vestido de cardeal, com a bolsinha assim, e a manchete foi maravilhosa. Não lembro se foi Folha ou qual jornal que saiu, tava escrito Caminha Francisco e tal, e ele andando. Era o único que Sorte tinha com foto. o Milton Neves que fala, né? Competência e sorte. Mas ele tem várias histórias assim, é muito legal, que nem no Sensacional. dia desse jogo do Cássio, o único lugar que sobrou pra ele foi ali. É, e na FIFA é tudo... É tudo certinho. pode nem E se aí mexer foi onde direito. ele tirou a foto, que é isso. A né? foto Muitas do histórias título, legais. a foto do título Do título do Corinthians, eu acho que um pouco antes, né? Que é a do Diego Souza. Começa Ah! Meses antes. Que delícia o verão! O ouvinte mandou aqui, ó, minha imagem é do Zapata, do América de Cali, perdendo o último pênalti na decisão da Libertadores. Também. Essa é uma imagem bonita, mas eu tenho a imagem do Marcos. Quando ele já pula desacreditado, que o cara quebrou Foi pra ele, fora, bateu no outro ângulo, e aí a bola vai pra fora, ele assusta. Já E aí sai, ele já né? levanta. Mas a imagem que eu tenho de cobranças de pênalti, eu sou santista, mas a imagem que eu tenho é de um jogo do Palmeiras. Sim. Que é o Marcos fazendo a defesa do pênalti do Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca. e saindo apontando pra Ah, cabeça. essa foi Então boa essa também. história do Palmeiras com cabeça vem desde aquela época. Desde a época do Marcos. Que legal, Como Santista, eu acho que olha, muito legal essa sua Mas ligação. eu tô falador hoje, né? Sim, o repórter CBN até foi, você nem viu. Vocês estão só assim, sim. Aham. É, legal. mas Até gostei, porque cara. nós falamos bastante no final do ano passado, né? O cara como Santista falando. Vamos pro intervalo, Lisson Belizar. Perdemos o repórter da CBN. Vambora. Arena CBN. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, meu caro Mário Quintino. Por favor, como está a situação do trânsito, principalmente nas rodovias nesse momento? Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu trago atualizações. A gente registrou mais cedo um acidente na rodovia Anhanguera, acidente na altura do quilômetro 139, em Limeira, na pista sentido Campinas e também capital. Esse acidente foi uma colisão entre um caminhão e uma carreta e ainda tem atendimento dessa ocorrência, segundo informações da concessionária. Uma pessoa sofreu ferimentos moderados aí por conta dessa colisão e também houve derramamento de carga na pista. Um desses veículos estava carregado com carne e o outro com terra. Então, ainda está acontecendo um trabalho ali para retirada da carga da pista e a situação ainda é complicada, pelo menos 4 quilômetros de lentidão. Então, quem vem de Limeira em direção de Campinas e também da capital, a Bandeirantes é o melhor caminho. Por enquanto, não tem dificuldades nesse sentido e também para quem vai em direção do interior.
Eu trago informações também para o nosso ouvinte que utiliza a Campinas Montemor. Aí a movimentação é maior em direção de Hortolândia, logo na saída da Alix da Cunha em Campinas. Eliel. Obrigado pelas suas informações, meu caro Mário Quintino. Qual a imagem, em termos de esportes, já que hoje é o dia do fotógrafo, que marca a sua cabeça? Olha, Eliel, eu não acompanhei, claro, mas tem uma que eu acho que é bem emblemática porque eu gosto bastante de Fórmula 1. Boa. Aquela que tem Senna, Prost, Mansell e o Piquet. Grande foto aquela. Na mesma... Nossa, isso é bonito, parabéns. E eu sou um fã de Fórmula 1 e não lembrava também nenhuma. A que eu lembro de Fórmula 1, a imagem que eu lembro é o Senna olhando para o cockpit antes dele embarcar para uma viagem que jamais voltaria, né? Mas, bem, boa lembrança, Mário. Até já no ponto final, hein? Um abraço, até já. Que tal pagar seu IPVA e concorrer a diversos prêmios? Com o App Zul Mais você concorre a um Jeep Renegade, uma moto BMW com 5 anos de IPVA pagos, além de 10 iPhones 15. Baixe já o App Zul Mais. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Renata entra em quadra hoje à noite pela primeira vez em 2024. O time campineiro enfrenta o Montes Claros América Vôlei na Arena Multiuso Tancredo Neves. A partida acontece às 9 horas da noite. E é claro, se tem Vôlei Renata em quadra, tem CBN. Jogo com transmissão através dos 99.1, com narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. Operação Chave na Mão da Aruge Chevrolet. O carro que você procura do jeito que você quer. Toda a linha Chevrolet 0 km com bônus de até R$15 mil. E financiamento em até 72 meses ou taxa zero. Licenciamento IPVA 2023 cortesia. Crédito na hora e chave na mão. Mas corra, é só essa semana na Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Ai. Tudo bem aí, Antônio Luperson? O Lupe não tá bem hoje, não. Ai, Carlos Eduardo de Freitas. Carlão de Freitas. Ai, meu Deus. Ó, Tiradentes 0. Rio Claro 0. Primeira fase da Copinha. Jogo muito ruim. Boa imagem aqui pro ouvinte, ó. A foto que não sai da minha cabeça é a torcida do Corinthians no Japão. Bela imagem também. Aqui tem um bando de louco. Sim. Outra imagem muito triste é do capacete do Senna pendendo pro lado no cockpit da Williams. Deus. Verdade, hein? Verdade. Eu acho que um ouvinte, inclusive, mandou um áudio sobre isso, né? Acho que ele relatou falando que a imagem era ruim mesmo. Boa tarde, pessoal do Arena. Maurício de Campinas. Fala, Maurício. Uma imagem que eu tenho, assim, bem emblemática. É triste de falar. Aquele dia que o Ayrton Senna partiu, que tem aquela batida, ele dá aquela balançada assim no cockpit da cabeça. A imagem é pesada. Eu Verdade. tenho aquilo assim, tipo, gravado na cabeça. Abraço. Obrigado, ouvinte. O Odileide Limeira. Deixando o futebol de lado, a imagem que mais me impactou no esporte foi de Gabriele Anderson. É verdade, Gabriele Anderson. Passando aí, quase desmaiando pela linha de chegada na prova de maratona das Olimpíadas de 84. Era essa que eu tava querendo lembrar. Essa era boa mesmo. E teve uma outra também do... A imagem do ouvinte. O Givanildo. Essa é meme puro. Meme puro. Em 2016, o Usain Bolt, né? Ele ganhando a prova, ele consegue olhar pro lado, dar um sorriso, alguém tira uma foto e os adversários todos atrás dele aqui, ó. Ele olhando pro lado, sorrindo, né? Sorrindo e ganha o ouro, bate recorde, faz o caramba. Como é veloz, hein, velho? 9 segundos, 100 metros, cara. É muito rápido. Ele chega na minha visão
A mesma coisa de um carro popular, eu Ele acho. Hein? começava mal, né? Lembra? As provas, Ele largava mal, ele sempre largou mal. É. Mas ele, a reta de chegada. Tá não tem louco, aquela meu história dos jockeys, né? Que cavalo bom é cavalo de chegada. Isso. O Usain Bolt é um corredor de chegada, Nossa. cara. Chega. Ah, mas você perceba Eu? da próxima vez, quando você ver uma corrida. Eu? Você, Carlão, Scheibe. Você que tá ouvinte ouvindo? CBN, É, você mesmo que perguntou aí no carro. O que sai atrás É o que, isso. chega ao segundo ou primeiro. O outro ouvinte aqui falou que é um fã de artes marciais. Na imagem dele é o Anderson Silva quebrando a perna. Ai! Mas essa daí Mas tem aquela patada que ele dá no Vitor Belfort. também é bonita, nossa, né? Sensacional. Mas essa O da Júlio perna... Nascimento lembra uma aqui também, viu, Léo? Qual que é, Scheibe? Do Rodrigo Vilauba, que é fotógrafo campineiro também, nosso na parceiro. Copa da Rússia de 2018, até foi premiada como a melhor foto da Copa, um aperto de mão de um jogador de Senegal e um outro da Polônia. Ele, inclusive, mandou a foto aqui dos dois se cumprimentando, Sim. um aperto de mão. Ficou histórico também na Copa do Mundo da Rússia, Rodrigo Vilauba. Boa. Júlio Nascimento também vai concordar com aquela foto do Michael Jordan dando uma voando, enterrada, subindo lá da Sim. linha dos 3 e enterrando a bola. Que A é foto do Jordan, pra mim, é quando ele faz um arremesso de lance livre de olho fechado. Eu não lembro com quem que ele brinca, não sei. É um jogador famoso também. Ele brinca com o jogador, tipo assim, vou arremessar de olho fechado. E aí ele lança no lance livre de olho fechado e adivinha só o resultado. Acerta, né? Grande Jordan. O outro ouvinte mandando aqui, ó, outra imagem marcante. É a imagem do Hendrick, mas isso aqui é montagem, né? O Hendrick como se fosse o novo Pelé, né? Ah, não, isso aí é montagem. Isso aí é montagem. Isso é montagem, isso não, Não, é. não, isso daí foi na Copa no torneio da França, 2020, é uma foto verdadeira mesmo, que ele está sendo carregado pelos companheiros. Isso. Foi verdadeira, Scheibe? Sim, no torneio da França, acho que foi 2021. Lembra? Mas ela aparenta ser uma foto antiga, né? É. Só que a gente não reparou que realmente pode ser verdade, porque é um monte de celular com o povo tirando foto, né? Sim, é verdadeira. Sim. Aliás, hoje, uma das imagens que mais me marcou, assim, é o Réveillon em Paris. Tá. 90% das pessoas, 99% das pessoas, no momento em que ali no Arco do Triunfo, né, tem a queima de fogos, todo mundo filmando aquele momento em vez de, obviamente, viver o momento. Quanto tempo a gente não perde com o celular na mão, né, querendo filmar, fotografar, e o momento vai ali passar e depois... E você não usa. Às vezes você tira foto, tal, mostra para um amigo ou outro, mas perdeu. Então, a gente está se limitando a ver as coisas ao vivo em telas de 6, 8 polegadas, porque tá acontecendo a queima de fogo, mas você tá olhando pro celular. Então, sabe algo que aí, indo também a essa situação, olha, às vezes você vai... Indo de encontro com esse prisma. Às vezes você vai num botequinho, bater um papo, aquela resenha com os amigos, ou leva a esposa e tal. Daqui a pouco tá lá, você tá em 5, 6 amigos, tá todo mundo no celular na mesa do bar. Exato. Ou senão tá você e sua esposa, os dois no celular. Cara, meu Deus do céu. É desesperador, né, Carlão? Terrível, Desesperador. Essa não situação. tem resenha, não dá. O Fábio Scheibe, ele falou, não sou eu que tô falando, não. Ele falou pra gente, eu preciso mudar. O Fábio Scheibe, nós vamos cobrá-lo o cardio, Fábio Scheibe, e o celular, hein, Fabião? 2024. Exatamente. O Fábio 2024. Scheibe, próxima vez que ele entrar pro Arena, o celular vai ficar lá fora. Ficar lá. Vamos Ele fazer não essa. vai fazer o Arena com o celular na próxima mão. vez que Fábio Scheibe vier aqui à rádio, nós vamos fazer isso com ele. Ô, Lupe, tem um ouvinte explicando por que o Usain Bolt olhou pro lado ali e por que ele não era tão bom de largada. Quer ver só pra você ficar por dentro? Tem um documentário do Bolt que ele explica, né, essa questão dele sair atrasado pelo tamanho dele, né? O Bolt ele é muito alto para essa modalidade, então ele acaba sendo mais lento na sua largada. E ele fala do primeiro até o 30º, até os 30 metros, é a minha recuperação na largada. Dos 30 até os 60 é onde eu passo à frente. E dos 60 à frente não tem nenhum ser humano que me alcance. Boa explicação, hein? E faz sentido. Faz total. sentido.
O Marco Aurélio tá dizendo aqui do Parque Santa Bárbara, a imagem que marcou ele foi a mordida de Mike Tyson pra cima de Evander Holyfield. Também marcou. E na época, nos Estados Unidos, eu lembro que eles até fizeram doces de orelha, né? Um negócio meio explorando isso. É meio maluco o pessoal lá também, né? Mas eu gosto dos americanos. Nós somos americanos também, né? Eles são norte-americanos. Nós somos sul-americanos. E quem nasce no meio? É americano só. Entendeu. Tá bom? Mais um ouvinte aí, Nilson Belisário. Põe no ar, vai. Boa tarde, galera. Mário Jesus de Campinas. Uma imagem que dói só de olhar. Ronaldinho Fenômeno caído segurando o joelho. Nossa, dói mesmo. E aquela pelota saltada assim. Aquilo dói só de olhar. Valeu, galera. Essa imagem choca mesmo, né? Ele na Inter de Milão, né? Até porque, assim, no ao vivo a gente não viu muita coisa. O que deu pra gente perceber mesmo foi durante a foto, né? Que a foto dá pra pegar a expressão e o joelho fora, né? Eu não sou especialista. Patela do joelho, É patela, né? Ou foi o... Não, é patela, não é paleta do joelho. Não, a patela. Ou foi o... Não, ali foi a patela. Tem ligamento, tem patela, tem menisco. Não, mas o que aconteceu com ele ali foi que a patela saiu. Saiu. O rompimento foi tão forte que saiu patela, com ligamento, com tudo. Foi um negócio... E pra você ver como o Ronaldo era sem medo, né? Porque ele volta depois de uma lesão grave e ele já vai pedalando pra cima do cara, né? Tô 100%, tô 100%. De repente, essa lesão gravíssima. Tem mais ouvinte aí? Põe no ar o ouvinte aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tem várias fotos, várias imagens, né, que vêm à mente da gente. Mas uma que me aparece agora aqui, no jogo Corinthians e Fluminense, 76, se eu não me engano, que lotou lá a invasão corintiana, não sei o quê. Acho que é o gol de empate, não sei, 1-1, 2-2, que o Russo dá uma meia bicicleta, uma puxeta, e a foto que estampa na época dos jornais é isso, ele batendo na bola, e o goleiro do Fluminense indo para o lado direito e a bola entrando no lado esquerdo. Então também é uma foto emblemática interessante. Cláudio Indaiatuba. Grande Cláudio. Hoje ele tá calmo, hein? Hoje acertamos a enquete, hein? Começamos o ano tranquilo. Aliás, tem uma outra foto também que vai ficar marcada pro Fábio Chave, que o Fábio Chave tá dormindo ali na live, ó. Acorda, Chave! O Fábio Chave que me mandou aqui a foto do Marlon Freitas do Botafogo no jogo contra o Palmeiras. A piscadinha, hein, Fábio Chave? Exatamente, ali que foi o combustível pro Palmeiras virar aquele jogo lá, parece, né? Foi já nos acréscimos, o Rony... Ali lembra um pouco além de Gerson, né? Levar vantagem em tudo, né? Nossa, eu achei uma imagem tão feia. Por isso que eu acabei até torcendo para o Palmeiras aquele dia. Bom, são 4 horas e 49 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, Nilson Belisário. Vamos lá, para uma parada rápida e na volta os instantes finais do nosso Arena CBN. Já estamos de volta, gente. Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Quatro horas e 51 minutos de volta com nossa Arena CBN. O que foi, Antônio Lupi? Encheu o saco de outro. Não, fica assim, não. Você tá nervoso, eu tô. Calma, fica tranquilo. Rapidinho, passa. Já volta. O outro ouvinte mandou aqui, o Wilson Barreto, mandando uma foto pra gente. Esse aqui eu não entendi, o Wilson. Depois você explica pra gente aqui. Obrigado, Wilson Barreto. Wilson, eu lembro do senhor Wilson, do Denis, o Pimentinha. Olá, senhor Wilson. A foto mais marcante do Arena é o Fábio Scheibe fazendo o músculo do peitoral pular. Essa Nossa, essa é sensacional. Essa é marcante. A risada dele, hein?
Imagem recente que não sai da minha mente. Ó, até rimou. Marcelo quebrando a perna do jogador. Essa também é... Ai, essa doeu também. Essa dessas lesões, a que mais me marcou foi a do Eduardo da Silva, jogador brasileiro do Manchester, né? Que o zagueiro dá uma rasteira. Ele era do Arsenal. O zagueiro dá uma rasteira que chega a levar o tornozelo dele. Essa, pra mim, foi a foto mais pesada. Você lembra, Chaib, dela? Lembro. Não, essa pra mim... Era croata também, Eduardo Silva, era brasileiro e croata. Isso, e o árbitro dá cartão amarelo pro zagueiro, só que a hora que ele chega e vê o Eduardo Silva de um lado e o pé do outro, ele levanta o vermelho na hora. Foi uma entrada, meu Deus, essa... Essa daí também foi bem difícil. Essa foi pra mim, de entradas, de lesão, assim, essa aquela do Zico, que o e a Zico... do Lene. Do Lene... Ex-Palmeiras. Sim, foi pancada? Não, ele junto com o goleiro, que ele sai na dividida, mas aí o corpo vai, a perna fica. Meu Deus. E a foto do Diego Souza com o Domingos? Essa é legal. A foto do Obina. Cara, o Domingos ele entrou pra fazer aquilo. Foi. Só. O Obina com quem mesmo? Com o Maurício, que tava na mira do Guarani, mas parece que não vem mais. Outra foto de lesão assim é do Luiz Flávio de Oliveira, né? Que ele tá na área correndo e de repente quebra a canela ali. Verdade. Meu Deus. O Flávio de Oliveira teve uma lesão seríssima. Seríssima. Atuando, né? Jogando não. Atuando. Bom, o Lupe, quanto foi o Corinthians no fim de semana aí na Copinha, hein? O Corinthians? É. Ih, rapaz, o Corinthians venceu o Bangu por 1-0. O Corinthians não está classificado, hein, gente? Porque o Bangu pode vencer o seu jogo, o Marília pode vencer o Corinthians e o Timão ficar de fora, hein? Tem um saldo de 7 positivo? Tem. É muito difícil que aconteça o contrário? Mas futebol é o terreno do imponderável. Por exemplo, você pegar agora o Catanduva, tá vencendo o Atlético Paranaense por Olha 2-1. aí, e tá avançando, deixando o Atlético Paranaense na segunda posição, ainda avançando o Atlético, né? Mesmo Isso. perdendo, avança. É porque tem 2 vitórias, né? Mas a Portuguesa vem na cola do Rio de Janeiro, porque venceu o Sparta por 3-0. 15 tá perdendo para o Náutico. Olha aí. Então, assim, tem chance, mas é difícil, gente. O Tiradentes do Piauí tá vencendo o Rio Claro por 1-0 e tá na liderança do grupo do Botafogo, por exemplo. Botafogo do Rio. São muitas zebras nessa Copa São Paulo. Está vencendo o Potiguar Seridoense por 2-0. Mas o Mimi mandou mensagem pra gente aqui, rodovia dos Bandeirantes nesse momento, muita chuva, hein? Toma cuidado aí, gente. Chovendo demais na rodovia dos Bandeiras. Vai ser agora é uma constante, né? Verão, né? Verão é assim. Que delícia o verão. É mais ou menos assim. 4h54, tem um vídeo mandando um áudio aí, Nilson Belisário? Põe no ar, vamos ouvir. Boa tarde, amigos da Arena CBN. A imagem que não sai da minha cabeça foi minha primeira vez no Morumbi, na final da Libertadores de 91, São Paulo e News Old Boys. A invasão da torcida do São Paulo dentro do gramado. Não sai da minha cabeça aquilo ali. Meu Deus, parecia um formigueiro de gente. Valeu, obrigado, Claudio de Capivari. Formigueiro de gente e é muito bom, hein? É igual leite quente. Grande, aliás, Capivari nos abraça, né? Terra de Amaralzinho. Terra de Amaral. Capivariano vai jogar 2, hein? Estreia contra o Capivariano que ganhou do é o rival do Santa Cruz, hein, velho? Na Copinha. Capivariano ganhou de 2-1. Fizemos uma aposta com o cabelo, Capivariano e Velo. Não, Capivariano e Indaiatuba. Mas não é a estreia, né? Não é a estreia. Mas o Capivariano ganhou do Santa Cruz e depende só dele, viu, Lu? Pode pesquisar aí que você vai ver. Não, eu acredito em você, cara. Eu acredito. Quem sou eu pra duvidar? Conhecimento Olha, o vasto Capivariano da Copa estreia São Paulo. contra o nosso comercial, Antônio Lupe. Opa! Vai ser na casa do Capivariano. Sorte ao Capivariano e sorte também ao comercial, né? Primavera recebe a burrinha portuguesa santista. O Ítalo tava com problema, né? Tem que ver se vai liberar, mas libera. Daqui a pouco libera. O cabelo manda lá, né? É verdade. Aliás, volta a quarta, eu acho, hein? Nossa, não é? Se a gota deixar, né? Capapete. O Palmeiras venceu, Lupe, na Copinha? Deu Verdão? Não deu Verdão? Como foi aí o fim de semana do Palmeiras? Deu Verdão. O Palmeiras goleou 4-0 o União ABC. Palmeiras tá classificado. ABC. Já vai enfrentar o Oeste só pra ver quem fica em primeiro e pra ver quem fica em Lá em segundo. Barueri. Mas na casa do Palmeiras, né? Ou na casa do Oeste? Na casa do Palmeiras. O estádio não é da Leila? É. A Leila é presidente de qual time? Do Palmeiras. Então a casa é do? Palmeiras. Eu acho que é do Oeste. Não, é do Oeste. É do Oeste, né? É do Oeste. Tem mais um ouvinte aí. Põe no ar aí, Nilson. Boa tarde, CBN. Jackson Barbosa de Campinas. A imagem que não sai da minha mente
a imagem dos aviões entrando nas torres gêmeas e acabando aí com a vida de muitas pessoas. Isso acaba demonstrando que nós, enquanto seres humanos, evoluímos muito pouco. Um abraço, bom ano para vocês. O ouvinte pegou um tema aleatório, mas trouxe aqui também. Tá certo. Foto marcante, né? Se a gente for pegar foto marcante assim, tem um monte. Tá, aquela vietnamita correndo quando jogaram líquidos químicos, né? Infelizmente, para cima da população do Vietnã. Enfim. John Kennedy, o assassinato. Né? Nossa, fotos assim tem um monte. Né? Vai para mais uma aí, Fala, galera da Arena, boa tarde, como é que vocês estão? É o Diego de Campinas aqui. Cara, uma foto que me veio na cabeça, eu era moleque, 12 anos, a imagem do Cafu levantando a taça do Penta. Eu lembro que ele levantou e aí ele fala, te amo, Regina. Regina, eu te amo, né? A esposa dele. E a camisa dele lá, escrito 100% a quebrada dele lá, que agora eu não lembro mais. Jardim Irene. Essa também é muito emblemática. Tá vendo aí? Tem mais uma, pode pôr, pastor. Vambora. Fala, rapaziada do Arena. Alexandre de Hortolândia. Nos abraça. Cara, a foto que eu acho mais marcante, uma foto que me marca bastante, do Dr. Sócrates na chuva. Tem uma foto dele de costa, camisa 8 ali, aquele uniforme listrado, aquela chuva linda e a perfeição do cara que deu o clique ali. Fantástico. Eu acho aquela foto maravilhosa. Último Valeu, ouvinte, galera, vai, pra abraço. gente fechar os ouvintes de áudio hoje. Fala pessoal, tudo bom da Arena? Ó, quem tá falando é Edivaldo Bugrino. Uma imagem que não sai da minha mente foi em 78, eu tinha 5 anos, estou voltando do Morumbi com meu pai, a gente foi lá ver assistir o jogo Guarani e Palmeiras, eu volto debaixo do banco do ônibus, pedra e bambuzada sendo arremessada para dentro do ônibus, e eu debaixo do banco do ônibus, pequeno que eu era, lá de baixo. Isso aí é uma cena que até hoje eu não esqueço. Eu hoje com 50 anos eu não esqueço disso. Abraço. Olha, a gente fala da violência com criança, que essa imagem não vai sair da cabeça do garoto. Aí, ó. Ele tinha 5 anos. E hoje tem 50. Sempre existiu. Tá né? vendo? É que hoje é desleal, né? Hoje é arma, né? Com arma de fogo. Antigamente era arma branca, era menos pior, né? Na verdade, não tinha que ter, né, cara? Não tinha que ter. Era menos pior. Era um negócio mais. Nem sei, mas não era pra ter. Hoje ficou ruim. Hoje tá difícil. Pra ir um clássico, levar criança, ficou muito perverso. Ô, Lupe, o Santos ganhou, Lupe? O Santos 7-0. Não só ganhou, mas como goleou por 7-0. Nova Venécia. O Santos tá em qual grupo mesmo? O Santos tá classificado, tá no grupo 16, salvo engano. Não, não é 16 não. É do grupo do Água Santa e os dois vão jogar pra ver quem fica na primeira posição, hein? Será que a Água Benta vai ser maior do que todos os Santos? Vamos aguardar, hein? Essa aí você treinou esperar. desde as 10 da manhã pra soltar agora, né? O São Paulo ganhou, Antônio Lupe? São Paulo, São sofrido, mas ganhou. São Paulo, juízo, São Paulo. Porque é mais sorte que juízo. O São Paulo tava perdendo 2-0 do Carajás. Vai tudo dentro do confirmado. Virou. Do Sabe quem fez o último gol do São Paulo? Quem? Foi o do Benin, né? Paulenberg. Nome diferente. Gostei do nome. Será que ele é do Power? Ou do Berg, do que a gente falou do Sertãozinho. 3-2 pro São Paulo classificado, vai fazer um duelo para ver quem fica em primeiro contra quem, Carlão? Contra a Ferroviária. A Locomotiva de Araraquara, Arena a Luminosa, nossa Grená, Arena da Fonte. a maior Grená do mundo, Bonito. acima da sua Sampdoria. Quem é Grená lá é Torino, né? Torino. A Sampdoria é qual mesmo? Sampdoria é aquela bonita, azul e a faixa aqui igual do São Paulo. Verdade, igual da Inter de Limão. Isso. São 5 em ponto, Lupe. Vamos lá então. Vamos lá. Por favor. Muito obrigado, viu, Nilson? Nilson. E pode soltar o dedo no botão pra acertar a música. Vai! Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago, hoje sem imagens, porque o William Cabelo tá de férias. E o Guarani, rapaz, ele venceu, sabe quem? Jabaquara. Chabuca. Caneleira. Meu time. Depois do Rapaz, Santos. o Guarani sabe quem tinha? Sei. Henrique. E o Jabaquara tinha o Araraquara. Década de 70. Em que ano foi esse jogo, Chaibe Fábio?
58. 58. E aí, Carlão? Eu vou de 61. 61. E aí? Eu vou incluir 10 a mais do Carlão, eu vou de 1971. Som na caixa! Vai! Essa música que você ouviu ao fundo, ela se chama Iracema, foi escrita por Adoniran Barbosa e interpretada por Demônios da Garoa. No dia 8 de janeiro de 1956, o Guarani vencia o Jabaquara por 3-0. O Guarani de Paulo, Valdir e Dalmo, Nelson Faria, Joey e Henrique, Ismar, Fifi, César, Vila Lobos e Vasquez. O Jabaquara de uma galera muito boa de bola, mas que não conseguiu parar o Bugre na noite do dia 8 de janeiro de 56. Perfeito. Fechado o sarcófago. Vamos embora então, amanhã nós estamos de volta, começando a semana, mais um longa, ano hein? de Arena Cheio, CBN. Semaninha de muita coisa, ó, 9 da noite, cheia. tem vôlei aqui, hein? Guarizão, Vôlei hein? Renato, vôlei Campinas contra a equipe do América, tá bom? Até mais, gente. Obrigado, Lupe, Fábio Scheibe, Carlão. Valeu, até a próxima. Valeu! Repórter CBN.